O rei Davi é uma das figuras mais importantes da Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Aqui estão alguns fatos e curiosidades sobre ele. 1. Origem e juventude. Ancestralidade. Davi era da tribo de Judá, filho de Jessé e neto de Obed, descendente de Boaz e Ruth. Pastor de ovelhas. Antes de se tornar rei, Davi era pastor de ovelhas. Um trabalho humilde que lhe deu experiência em proteger seu rebanho de leões e ursos. Músico talentoso. Davi era conhecido por suas habilidades musicais. Ele tocava harpa e foi chamado ao palácio do rei Saul para acalmar o espírito perturbado do rei com sua música. 2. A unção como rei. Unção por Samuel. Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel ainda jovem, enquanto Saul ainda era o rei de Israel. A escolha de Davi foi determinada por Deus, que olhou para o seu coração e não para sua aparência exterior. Derrota de Golias. Vitória sobre Golias. Um dos eventos mais famosos da vida de Davi foi a sua vitória sobre Golias, o gigante filisteu, com apenas uma funda e uma pedra. Esse ato de coragem o tornou famoso em Israel. 4. Reinado de Davi. Reinado sobre Israel. Davi reinou sobre Israel por 40 anos. Ele primeiro governou a tribo de Judá em Hebrom por 7 anos e meio, e depois se tornou o rei de todo Israel, governando em Jerusalém por 33 anos. Conquista de Jerusalém. Davi conquistou a cidade de Jerusalém dos Jebuseus e fez dela a capital de Israel. Ele também trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, fazendo dela o centro religioso da nação. 5. Autor dos Salmos. Davi é tradicionalmente creditado como autor de muitos dos salmos no livro dos Salmos. Esses cânticos e poemas expressam uma ampla gama de emoções, desde louvor e adoração a lamentos e pedidos de ajuda. 6. Família e desafios pessoais. Casamentos e filhos. Davi teve várias esposas e muitos filhos. Entre seus filhos mais conhecidos estão Salomão, que sucedeu Davi como rei, e Absalão, que se rebelou contra ele. Pecados e arrependimento. Davi cometeu pecados graves, como o adultério com Batseba e o assassinato de Urias, marido dela. No entanto, ele também é conhecido por seu arrependimento genuíno, como mostrado no Salmo 51. 7. Promessa messiânica. Promessa de um reino eterno. Deus fez uma aliança com Davi, prometendo que sua linhagem duraria para sempre. Esta promessa é entendida pelos cristãos como uma profecia messiânica cumprida em Jesus Cristo, que é chamado de Filho de Davi no Novo Testamento. 8. E legado. Morte. Davi morreu em idade avançada e foi sucedido por seu filho Salomão. Ele foi sepultado em Jerusalém. Legado. O reinado de Davi é considerado um dos pontos altos da história de Israel. Ele é lembrado como um homem segundo o coração de Deus, apesar de suas falhas humanas. Davi é uma figura central tanto na história de Israel quanto na fé judaico-cristã, conhecido por sua devoção a Deus, sua coragem e seu papel como líder e poeta.